também têm acesso à minha biblioteca, que é a plataforma de e-books que a Udesc adquiriu, né, já faz mais de um ano, e que disponibiliza. Então, vocês podem acessar esses e-books remotamente, do celular ou de computador, de qualquer lugar, de casa, do trabalho, via ID Udesc. Para fazer isso, vocês precisam entrar lá no ID Udesc e aceitar um termo que tem. Vocês já conhecem, que eu já nem mostro, senão eu pulo essa parte. Vocês já conhecem a minha biblioteca? Bom, eu acho que tu pode mostrar o acesso, né? O primeiro acesso. Tá. Então, para quem vai fazer o primeiro acesso a essa plataforma de e-books, vocês vão ter que entrar lá no ID Udesc e depois vocês vão ir lá no último botão, no lado esquerdo, onde está escrito Minha Biblioteca, que tem o desenho, né? E vocês vão assinar um termo aqui, dizendo que a empresa pode utilizar o CPF de vocês para fazer o acesso. Então, aqui para mim já não tem mais esse termo, porque eu já acessei. Aí vocês podem acessar a minha biblioteca por este link aqui, que vai direcionar vocês direto à minha biblioteca, e aí podem fazer a pesquisa por título, autor. É bem simples, só tem um campo de busca aqui, que está de pesquisa. Então, vocês vão digitar aqui e vai aparecer os livros que possuem esses termos, ou que é de um determinado autor, tá bem? Então, se você clicar no livro, ele já vai abrir, vocês vão poder navegar por ele, vão poder ler, vão poder fazer marcações, etc. Então, aqui já tem o sumário. Enfim, é muito simples de utilizar, não tem segredo. Lá no nosso canal no YouTube tem vários tutoriais curtinhos falando das funcionalidades da minha biblioteca. Depois de você fazer esse primeiro acesso, você também consegue fazer o acesso à minha biblioteca direto pelo Pérgamo. Então, vocês sabem consultar o Pérgamo. Vocês vão lá no Pérgamo Desk, vão poder digitar um termo de busca aqui, ou autor, né, ou assunto. E aí vocês vão selecionar aqui ao lado e-books. Opa, é no tipo de obra. Então, vocês vão selecionar aqui e ele vai pesquisar lá a coleção de e-books que nós temos, tanto da minha biblioteca quanto outras coleções. Então, todos os livros que aparecer um cadeado é da minha biblioteca. No caso, esses aqui são outros livros de administração que apareceu, e aí vocês vão precisar fazer a configuração do VPN. Também lá no nosso canal no YouTube tem um tutorial que fala como fazer a configuração. Deixa eu colocar título aqui. Ó, então, esses que aparece o cadeado é da minha biblioteca. Então, vocês vão clicar aqui, vão colocar o ID de vocês. E aí vai abrir o e-book lá na plataforma da minha biblioteca. Então, existem esses dois caminhos, mas no primeiro acesso vocês têm que ir lá no ID e preencher aquele termo de autorização, tá bem? Se não utilizem, aproveitem, e se utilizem, continuem utilizando a minha biblioteca, tá bem? Outro aviso bem rápido, nós atualizamos o nosso manual de trabalhos acadêmicos, então ele é uma síntese de todas as normas da BNT voltada para a construção de trabalhos acadêmicos como tese, dissertação, artigo, monografia, né, a tradicional monografia que é feito TCC, final de curso, e relatório de estágio. Então, aqui, para quem quiser ter acesso a esse manual de trabalhos acadêmicos, ele está aqui, 8ª edição, 2021, e a gente fez uma síntese e está bem ilustrativo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem consultar aqui esse manual de trabalhos acadêmicos. Também lá na página da biblioteca a gente tem modelos. Então, tem modelo em PDF e no formato LaTeX, para quem utiliza o LaTeX, tá bem? Para acessar o portal de periódicos da CAPES, eu acredito que todo mundo sabe, já acessou. Então, se você digitar ali portal de periódicos da CAPES no Google, você vai ser direcionado para essa página aqui, tá certo? Então, o que tem de diferente acessar de casa e acessar na universidade? Para acessar na
na universidade, vocês não precisam utilizar o usuário e senha do ID Udesc, porque vocês já estão na rede da Udesc, né? Então, onde tiver rede Udesc, vocês podem utilizar porque já reconhece, né, a universidade. Diferente se vocês estiverem de casa ou no celular. Aí vocês vão poder fazer o acesso remoto. Esse acesso remoto pode ser o acesso CAF, bem conhecido. Então, agora, como mudou a interface, vocês viram que está diferente. Então, agora o acesso CAF está aqui, ó, no lado esquerdo superior da tela. Ou vocês também podem configurar a VPN. Eu acho muito mais prático fazer o acesso CAF. Então, como eu faço o acesso CAF? Vocês vão clicar aqui em acesso CAF, vocês vão clicar nesse botão aqui, depois vocês vão digitar o Desk aqui, enviar, vão colocar o ID e a senha de vocês, e depois vocês vão preencher a próxima tela, concorde e não me pergunte novamente. Aí vocês vão acessar todo o conteúdo disponibilizado pelo portal de periódicos da CAPES. Se não fizer o acesso CAF ou se não acessar via rede VPN, vocês vão ter acesso à parte do conteúdo do portal de periódicos da CAPES, que seria o conteúdo de acesso livre, né, acesso aberto, ou seja, aquela parte que não é paga, ou seja, todas as editoras que a CAPES tem assinatura e paga, você perde o acesso se você não utilizar o ID da Udesc para fazer o acesso CAF ou VPN. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, nessa tela inicial, o que acontece? A gente já tem a opção de fazer uma busca geral. Então, quando eu faço uma busca geral por aqui, os termos utilizados, eles podem aparecer em qualquer parte do documento. Então, pode aparecer as palavras ou a expressão que eu for utilizar, podem aparecer no título, no resumo, no texto, nas referências, né? Em qualquer parte do documento. Então, é uma busca muito abrangente. E nem sempre ela é satisfatória. E aí nós temos a opção de busca avançada. Mas antes de começar a fazer as buscas aqui, eu gostaria de fazer uma breve apresentação, só para destacar alguns pontos, alguns aspectos, para depois a gente voltar e fazer essa pesquisa, essa busca aqui dentro do portal de periódicos da CAPES. Vejam que aqui no sobre vai ter toda uma explicação relacionada ao portal de periódicos da CAPES, a documentação. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre o portal de periódicos da CAPES, é só navegar aqui pelo sobre. Aqui em acervo, vocês vão poder fazer a busca por assunto, base, livros e periódicos, que isso a gente vai fazer depois. Aqui em treinamentos, vocês têm acesso ao calendário de treinamentos que o portal de periódicos da CAPES oferece. Então, ele é parecido até com o nosso, então você vai abrir aqui no mês, vai selecionar a área, ou vai selecionar o dia aqui, vai aparecer a descrição, e aí você tem que fazer, você tem que ter um perfil aqui para fazer a inscrição no portal de periódicos da CAPES, tá bem? Aqui nós temos os informativos e aqui a parte de ajuda. Então, perguntas frequentes, vai responder como eu posso acessar, o que eu posso acessar, quem pode acessar, onde e etc. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem verificar aqui. E também vocês podem, se tiverem algum problema técnico, ou falar com nós aqui na biblioteca, ou se não, vir direto aqui em Fale Conosco, que aí vocês enviam uma mensagem. Quando vocês encontrarem tiverem algum problema, uma dificuldade ou uma inconsistência no sistema ou nos documentos dentro do portal de periódicos da CAPES. Para utilizar o portal de periódicos da CAPES, não é preciso necessariamente criar um perfil aqui no meu espaço. No caso, eu criei. O que ele permite fazer esse meu espaço? Esse meu espaço permite que eu salve os resultados da pesquisa, né? Então, os registros daqueles documentos que eu localizei, e também ele permite salvar a estratégia de busca utilizada.
Então, se você não tem cadastro, se você não tem um cadastro aqui no meu espaço, no portal de periódicos, você tem que registrar. Criar, então, um usuário que vai ser diferente do usuário que vocês utilizam aqui na Udesc. Então, ele não tem nada a ver com o ID Udesc, é outro, tá bem? Então, resumindo, o acesso CAF, eu vou botar meu ID Udesc, ele vai servir apenas para acessar todo o conteúdo, né? E o meu espaço apenas para eu fazer um registro, né, das minhas buscas, salvar os artigos. Com o meu espaço eu não consigo acessar todo o conteúdo, né? Exatamente. Então, o meu espaço é diferente do ID. Se eu simplesmente entrar no portal de periódicos da CAPES de casa e entrar no meu espaço, não significa que eu vou ter acesso ao conteúdo na íntegra, disponibilizado pelo portal. Então, se eu quero ter acesso ao conteúdo na íntegra, né, gratuito e pago, eu tenho que fazer o acesso CAF. O meu espaço é como se fosse o teu perfil, um gerenciamento, para receber os avisos e também para se inscrever nos treinamentos ofertados. Tá bom? Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação. Deixa eu abrir em PDF. Então, por onde eu começo, né? Primeira coisa, a gente precisa fazer o quê? Precisamos pensar no planejamento, então, da nossa pesquisa, do nosso levantamento bibliográfico, né? Então, assim como na pesquisa que vocês desenvolvem no mestrado, existe planejamento antes de desenvolver, num levantamento bibliográfico, a gente também vai ter um planejamento. Muitas vezes a gente nem percebe isso, mas já faz esse planejamento, e faz parte de todo o processo, né, da pesquisa num todo. Então, quando a gente está fazendo esse planejamento, o primeiro passo é ter clareza sobre o assunto que eu vou pesquisar, né? Então, o que é esse assunto? Esse assunto ele vai ser representado por palavras-chave, por descritores, né? Ou por identificadores, que são por termos que vão identificar o assunto principal da minha pesquisa, aquilo que vai permitir eu recuperar outras pesquisas. Aí, selecionadas esses descritores, nós vamos criar uma estratégia de busca. Então, a estratégia de busca ela é um pouco mais ampla do que dizer quais descritores ou palavras-chave ou termos eu utilizei. A estratégia de busca é toda a combinação dos campos, do tipo de material, do recorte temporal, dos itens, os critérios de inclusão e exclusão, né? E aí, depois de criar essa estratégia de busca, ou ao mesmo tempo, é preciso eu conhecer as bases de dados para saber em quais bases de dados eu vou aplicar essa estratégia de busca, para entender até como ela funciona, né? Qual é a cobertura temática dela, etc. Feito isso, então, a gente vai validar. O que é validar? A gente vai começar a fazer pesquisas com a estratégia de busca que a gente criou. Muitas vezes a gente vai perceber que ela não está satisfatória, então é preciso adaptar ela, fazer algumas alterações, verificar com o nosso orientador, muitas vezes os orientadores ajudam, né? E depois de validar essa estratégia de busca, né, a gente começa a refinar, então, aqueles resultados, porque dificilmente alguém vai conseguir ler 1000 artigos sobre um assunto, para escrever uma dissertação, um artigo. Então, aí a gente vai aplicando os critérios de refinamento, né? Aquilo que vai permitir diminuir o volume de documentos para a gente ler. E aí, feito esse refinamento, aí sim a gente vai ler em partes ou na íntegra aqueles documentos. Então, como é que a gente pensa, como é que a gente faz essa estratégia de busca que parece uma coisa abstrata, né? Mas o que é essa estratégia de busca?
Então, a estratégia de busca nada mais é do que uma organização estruturada dos termos para fazer a pesquisa nas bases de dados. E o objetivo dela é obter melhores resultados. Então, é uma combinação de tudo que eu falei antes, dos termos, dos operadores booleanos, dos caracteres especiais. Cada base de dados trabalha com alguns, né? Mas, no geral, a gente utiliza as aspas, ponto de interrogação, asterisco, tudo isso para ter uma melhor recuperação da informação. Ao mesmo tempo, é preciso assim, ter um cuidado com o funcionamento de cada base de dados, porque às vezes vai mudar algumas coisas, né? Então, por isso que a gente tem que sempre verificar lá sobre a pesquisa, dicas de pesquisa, dar uma olhadinha como ela funciona, que regras que ela utiliza. Porque, por exemplo, a Web of Science e a Scopus, uma delas, quando elas vão utilizar o NOT, eles usam EndNOT, não apenas o NOT. Então, isso é uma particularidade. Algumas bases de dados, quando você vai fazer a pesquisa avançada, você tem que utilizar o parênteses para separar os conjuntos. Outras já não, você já tem as caixas, daí não precisa, as caixas de busca, aí não precisa utilizar. Bom, mas principalmente a gente tem que fazer o quê? Relacionar as palavras significativas que descrevem o tema, né, como os substantivos e os adjetivos. Nós ignoramos as palavras vazias, como os artigos e as preposições. É bem importante, então, verificar quais são os termos correlatos, verificar os sinônimos nos dicionários ou dicionário especializado, ou também nos vocabulários controlados, depois eu falo para vocês. Verificar se existem nomes populares, né? Verificar nome científico. E, se quiserem também, dá para consultar quem são os autores referência naquela área e verificar como ele trata os assuntos. Então, verificar lá nos artigos dele quais são os descritores que ele utiliza. Tudo isso vai ajudando a gente a escolher os termos, né? Para fazer o nosso levantamento bibliográfico. Algumas bases de dados, elas já entendem se eu escrever um termo, uma palavra no singular e já pesquisa no plural. Outras não. É importante aqui nessas bases de dados, que eu chamo que tem um caráter mais internacional, né? Tipo a Web of Science, a Scopus, a EBSCO, a Wiley, fazer a pesquisa em inglês. Se fizer em português, vai recuperar pouquíssimo artigo. Poucos documentos. Se você fizer também uma pesquisa no portal de periódicos, ali dentro do portal de periódicos da CAPES, vocês vão ver que também vai ter pouco resultado. Por quê? Vocês já sabem, né, que o inglês é o idioma mais utilizado, então se publica em inglês. Então, se publica em inglês, nós vamos utilizar os descritores, né, para pesquisar também em inglês. Se for necessário, vocês também podem utilizar o espanhol, mas aí é muito particular de cada área. E vocês podem fazer a combinação, obviamente, de inglês, português e espanhol, ou só de inglês e português. Enfim, isso é particular muito de cada área do conhecimento, de cada programa, de cada pesquisa. Aí a gente vai utilizar os recursos que cada base de dados disponibiliza e estabelecer os critérios de inclusão e exclusão. Então, a gente pode colocar o tipo de documento, o período, né? Então, no intervalo de tempo, o tipo de acesso, entre outros. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, quando eu falei em linguagem natural antes e linguagem controlada, eu tenho um exemplo aqui na área da saúde, mas depois eu posso mostrar um exemplo na área da ciências sociais aplicadas. Então, a linguagem natural é esse vocabulário que a gente utiliza, né? Já a linguagem controlada, ela passou por um tratamento linguístico e conceitual. Então, foi determinado relações conceituais para aquele termo, tem uma definição para aquele termo, né? Então, a linguagem controlada, ela vai vir de vocabulário controlado, que pode ser dicionário, pode ser um cabeçalho de assunto ou pode ser um tesauro. No caso que eu apresento aqui para vocês,
eu utilizei o DEX, que é um vocabulário da área da saúde. Então, se eu fosse fazer uma pesquisa relacionada a câncer de pele, eu não poderia apenas utilizar o descritor câncer de pele. Eu teria que combinar com neoplasias cutâneas. Então, teria que ser câncer de pele, OR, que é um operador booleano, neoplasias cutâneas. Por quê? Porque na literatura científica, possivelmente, vai ser utilizado neoplasias cutâneas, mas nada impede que utilize câncer de pele. Mesma coisa para dor de cabeça, né? Então, o vocabulário controlado, ele ajuda a gente a verificar qual é o melhor termo, quais são os sinônimos, quais são as relações entre termos. Alguém participou da capacitação hoje de manhã da EBSCO? Não sei se eles mostraram para vocês, mas dentro da EBSCO eles têm um vocabulário controlado que tem bem uma estrutura de tesauro. Depois eu mostro para vocês. Algumas bases de dados trabalham com vocabulários controlados. Então, se essa base de dados trabalha com vocabulário controlado, é interessante que eu veja os termos que aparecem naquele vocabulário controlado. Se ela não trabalha exatamente, a gente pode usar tanto o vocabulário controlado, quanto a linguagem natural. Então, a gente pode misturar. Tudo isso para quê? Para recuperar mais artigos, para recuperar mais documentos. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os operadores booleanos. Para que eles servem? Os operadores booleanos, eles servem, então, para conectar as palavras na estratégia de busca. E também eles são utilizados para tanto restringir ou ampliar o resultado da busca. Então, tudo depende de qual operador eu vou utilizar. Eu até vi que na nova interface ali no portal de periódicos da CAPES, eles já estão utilizando em português, que fica mais fácil. Então, são 3 operadores booleanos, né? O AND, o OR e o NOT. Então, o AND, ele serve para quê? Para restringir o resultado da pesquisa. Então, eu vou usar o AND toda vez que eu estou relacionando assuntos diferentes. Então, quanto mais assunto eu tenho, mais AND eu vou utilizar, porque ele vai ligar esses assuntos. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, que fala sobre vacina e COVID. Nesse exemplo aqui, eu consigo recuperar apenas os documentos que tratam de vacina e COVID. Então, tem que aparecer no documento os 2 termos, os 2 assuntos. Já o OR, ele vai ampliar os resultados da pesquisa. Então, o OR, eu vou utilizar ele para termos equivalentes e para sinônimos, que no caso não se aplica esse exemplo aqui, né? Mas se eu utilizasse numa pesquisa vacina or COVID, eu poderia recuperar documentos que têm os 2 termos ou apenas um dos termos. Então, o que ele faz? Ele amplia. E o NOT, então, ele é utilizado para restringir. Por quê? Porque ele vai excluir o segundo termo, ou o último termo da pesquisa. Então, ele vai, no caso, se eu fizesse uma pesquisa utilizando vacina NOT COVID, ele ia trazer todos os documentos que tratam de vacina, mas que não apareça no documento, né? Tanto no título, no assunto, no resumo, o termo COVID, ou no texto completo. Então, esses são os operadores que a gente chama os operadores booleanos. Aí, nós podemos usar os símbolos de truncamento, né, que são esses caracteres especiais que eu falei anteriormente. Então, o asterisco, você pode utilizar no final da palavra para recuperar as variações dos sufixos. Então, aqui eu tenho um exemplo de sustento. Então, se eu usar sustento, eu consigo recuperar sustentabilidade, sustentável, né? Então, às vezes, eu posso utilizar ele porque eu não vou precisar escrever tantas vezes uma palavra que tenha o mesmo radical. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa que está relacionando biblioteca, biblioteconomia, bibliotecários, eu posso utilizar o radical dessa palavra e aí combino com outro assunto. Já o ponto de interrogação, ele serve para substituir
uma letra em específico. No caso aqui eu tenho um exemplo de Brasil, então o sistema tanto vai recuperar artigos ou documentos que apareçam Brasil com S ou Brasil com Z. E as aspas eu utilizo tanto para termo composto ou para uma expressão. Então, é para recuperar exatamente aquele termo composto ou aquela expressão. Então, digamos, se eu for fazer uma pesquisa sobre fake news, eu vou colocar entre aspas. Então, o sistema entende que fake news é um termo que tem que estar daquela forma no título, e não fake no resumo e news no corpo do texto, né? Vocês já conheciam esses operadores? Já sabem utilizar? Uma coisa que também é importante, quando vocês forem construírem a estratégia de busca de vocês em algumas bases de dados, vocês vão utilizar o parênteses. Então, o parênteses, ele serve como se fosse uma operação matemática, né? Então, eu vou ter um parêntese para cada conjunto e depois um parênteses para fechar todo o conjunto. Então, isso aqui é um exemplo de uma estratégia de busca simples, aonde eu identifico os assuntos principais da minha pesquisa e eu organizo os termos. Então, vejam bem, eu quero fazer uma pesquisa que está relacionando o racismo na educação infantil, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar quais são os sinônimos que eu tenho para racismo ou termos equivalentes. Aqui tem em português. Se eu quisesse pesquisar em inglês, eu faria a tradução, né? Verificaria quais são os termos adequados e colocaria também na minha estratégia de busca. No caso, eu estou pesquisando, vamos imaginar que eu estou pesquisando apenas em português. Então, para encontrar termos equivalentes ou sinônimos, a gente pode percorrer vários caminhos. Eu faço pesquisas prévias para verificar como que aparecem esses termos nos artigos que tratam desse assunto, nas bases de dados. Eu dou uma olhada nos vocabulários controlados, que são os tesauros e cabeçalhos de assunto. Nem sempre a gente encontra um tesauro específico de uma área, mas isso não impede que eu verifique o tesauro de outra área. Então, por exemplo, para racismo. Eu fui lá no tesauro que eu mostrei para vocês, do DEX, e verifiquei quais eram os sinônimos para racismo. Eles tinham vários sinônimos, então eu escolhi aqueles que eu achei mais adequado para minha pesquisa, que no caso foi preconceito racial, racialismo, discriminação racial, viés racial e parcialidade racial. Por quê? Tudo isso tem uma relação, são termos alternativos para racismo. Então, vejam que aí eles já estão separados com o OR, justamente para o sistema. Se ele não encontrar racismo, ele vai procurar por preconceito racial ou racialismo e assim vai. Aí eu tenho o operador AND, que vai ligar um segundo assunto, que no caso é educação infantil, mas com um sinônimo, num tesauro da área da educação, eu encontrei educação da infância. Então, aqui embaixo, eu já tenho essa estratégia de busca feita, sem aplicar na base de dados. Então, daí você vai dizer assim, por que você colocou entre parênteses? Justamente para separar os assuntos, né? Para eu saber que, digamos, cada parênteses significaria uma caixa de pesquisa. Então, eu teria 2 caixas de pesquisa. Aqui eu tenho um outro segundo de exemplo, onde eu quero fazer uma pesquisa que trate sobre Lean Management, Lean Manufacturing, Lean Product, Lean Thinking e etc. Mas eu quero saber tudo que foi publicado sobre esse conceito Lean, né, sobre essa proposta Lean, aplicado ao Brasil. Então, eu criei essa estratégia de busca e depois eu posso aplicar ela numa base de dados, tanto no portal de periódicos da CAPES, como em outra base de dados específicas. Vamos dizer que eu quero aplicar só na EBSCO. Então, eu pego os termos, vou lá e aplico. Aí você vai dizer assim, por que você faz essa divisão por assuntos? Porque você trabalha dessa forma? Porque eu acho mais fácil de visualizar. Com o tempo, a gente já não precisa mais fazer isso, já fica uma coisa automática, né?
mas até mesmo para organizar depois a nossa estratégia de busca. Em algumas bases de dados, vocês vão ver que existem operadores por proximidade, que é a distância dos termos, né? Então, aí na Web of Science, a gente vai ter o near e vai ter o same para o campo endereço, e na Scopus a gente vai ter o pré barra o número de distância entre os termos, e o WN também com o número de distância, mas não vou meter isso aqui, porque senão a gente perde muito tempo. Bom, agora eu vou entrar lá no portal de periódicos da CAPES e a gente vai começar a explorar, tá bem? Tudo certo, pessoal? Já vou copiar aqui a estratégia de busca. Tá aparecendo aqui para vocês? PDF. Ué. Ele não está querendo entrar. Deixa eu entrar de novo. Tá abrindo para vocês a página do portal de periódicos da CAPES? Eu vou tentar aqui de novo, só um minuto. Não, para mim tá fora. Tá fora? Será que a gente ficou sem o portal de periódicos da CAPES? Que Não azar. sei, Orestes, tu quer, enquanto isso, passar de novo a parte do slide onde tu põe o passo a passo em busca de base de dados que o Felipe está pedindo? Enquanto isso, eu vou ver se limpando o cache no navegador, alguma coisa assim, ele volta, tá? Tá. Pode repetir, Felipe, qual é a parte que é para a gente voltar? Ele falou O passo sim, a passo? mas seria legal passar aquele slide do passo a passo, do passo da busca em base de dados. Ele está escrevendo mais alguma coisa assim. A Fabiane também não conseguiu acesso ao portal da CAPES. Tá bem, então, vamos voltar aqui. Então, você me diz qual é a parte. Bom, eu vou continuando aqui falar até voltar ao portal de periódicos da CAPES. Mas a gente pode, no portal de periódicos da CAPES existem vários tipos de base. Então, tem base de dados que tem texto completo, tem algumas que são apenas referenciais, então tu vai ter apenas o resumo do artigo e a referência. Tem algumas que vão ser de patentes, tem algumas que vão ser de estatísticas, tem livros, teses e dissertações, né? Mas o que mais nos interessa aqui é texto completo e principalmente de artigos. Então, depois eu vou mostrar para vocês como filtrar por área de conhecimento, né? E tudo aquilo que eu falei antes, né? Todo aquele processo lá de construção, de estratégia de busca, se resume a isso aqui, ó, esse modelo aqui. Que eu não falei para vocês, mas depois eu mostro. Aqui na UDESC a gente utiliza um protocolo, que a gente chama protocolo de busca, que foi desenvolvido lá na biblioteca universitária da UFSC, que eles aplicam, e a gente começou a aplicar também. Que é um modelo, é um formulário, é bem simples. Então, o que a gente faz? A partir do problema e dos objetivos da pesquisa, no caso de uma tese, dissertação ou TCC, a gente extrai os principais termos, né? Aqueles termos que são essenciais para a pesquisa. Se for necessário, a gente converte aqueles termos para um vocabulário controlado ou não. Nós combinamos, então, a linguagem natural com a linguagem controlada, os sinônimos, etc. A gente monta o string de busca, que é aquele conjunto, e aí aplica nas bases de dados. Mas nada mais é, tudo isso que a gente vai fazer e que eu falei, nada mais é do que isso aqui. Nada mais é um formulário com essas questões aqui, onde a gente vai identificando esses critérios. E aí vai colocando em prática.
e vai aplicando nas bases de dados. Deu certo para vocês aí o acesso ao portal? Não, ninguém está conseguindo acessar também. Tentei todos os outros navegadores e também não. Eu acho que Deixa eu ver. não durou muito tempo. Deixa eu ver se a gente consegue acessar a Scopus. Direto, assim. Ele vai reconhecer que vocês não vão ter rede. Não vão estar na rede, né? Bom, eu acho que a Scopus a gente consegue acessar. Deixa eu ver o Web of Science. Não sei se a Web of Science ele vai dar o caminho direto para a gente. Orestes, vai ali no chat e tenta acessar aquele link que eu mandei ali. Me enviou. Porque daí ele vai pro portal da CAPES, só que... Dá uma olhadinha. Ah, agora voltou. É esse aqui, né? Foi tu que enviou. Agora voltamos ao portal de periódicos da CAPES. Engraçado. Tá um pouco instável. Bom, então... o acesso direto lá não tá funcionando ainda no meu, né? Aí esse daí tá funcionando por enquanto, mas tá bem lento aqui em Birama. Mas estranho, porque eu tinha utilizado ontem à tarde e estava funcionando. Mas, enfim. Eu acho que vocês vão conseguir acessar aí também com o link enviado. Gente, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não fiquem acanhados, podem perguntar. Eu sei que às vezes as coisas parecem óbvias, que parecem tudo muito simples, mas depois, na hora de começar a fazer o levantamento bibliográfico, a gente começa a ver que não é tão simples e não tão óbvio. Então, como eu já falei, existe esse campo de busca aqui, ó. Se eu jogar aquela estratégia de busca aqui, o que eu faço? Eu não estou especificando para o sistema, para a base de dados, aonde eu quero fazer a pesquisa, né? Eu simplesmente joguei aqui para ele. E eu acho que nem está completa ainda essa estratégia. Só está com os primeiros assuntos. O primeiro assunto, não tem um segundo assunto. Então, nesse caso, quando eu quiser fazer uma pesquisa combinando assuntos, eu vou ter que usar parênteses aqui. Porque não tem outras caixas de busca. Essas caixinhas, é uma caixa só. Então, se eu jogasse esses termos aqui, ó, ele vai pesquisar em qualquer parte do documento, como eu falei antes para vocês. Ué. Não aceitou aqui a minha colagem. Mas vou dar um outro exemplo aqui, ó. Administração pública. Então, como é só um assunto, nessa busca geral aqui, eu não preciso colocar, não preciso botar parênteses. Mas vamos supor que tivesse um segundo assunto, que eu quero associar administração pública com Brasil. Eu teria que colocar END Brasil aqui. Vou colocar um ponto de interrogação para substituir. O certo, teria que fazer assim. Então, eu tenho um parênteses para todo o conjunto e para as partes. Então, se eu fizer essa busca, vamos ver se vai funcionar. Ele vai pesquisar em qualquer parte do texto esses dois termos associando a Brasil. Então, vejam, administração pública Brasil, administração pública e Brasil, mas não aparece apenas no título, pode aparecer aqui no resumo ou em qualquer outra parte do documento. Então, essa é a diferença de eu fazer uma pesquisa aqui e fazer uma busca avançada. O que muda aqui na busca avançada?
Na busca avançada, eu vou determinar em que campo eu quero fazer a pesquisa. Então, eu quero fazer a pesquisa pelo título ou por assunto, ou eu quero fazer a pesquisa pelo autor, né? Se eu tenho um autor em específico. Aqui, ele já vai apresentar os operadores booleanos, que eu falei antes, o or, o and e o not, né? Então, vocês vão escolher qual eles vocês vão utilizar. E aqui vocês podem adicionar mais linha. Isso está diferente do outro, da versão antiga, da interface antiga do portal de periódicos da CAPES. Que antes, na versão antiga, a gente só tinha 2 caixas e não conseguia incluir novos campos de busca. Agora, ele já permite. E vocês viram que aqui eu só clicar em limpar que ele vai tirar. Além disso, vocês conseguem selecionar aqui, ó, o idioma, né? O tipo de material e o período, nos 2 últimos anos, 5 anos, 10 anos, etc. Mas não necessariamente a gente já precisa aplicar os filtros agora, a gente pode aplicar os filtros depois. Eu vou aplicar aquela estratégia de busca, daquele exemplo lá que eu tinha, estava utilizando antes, para a gente verificar o que vai aparecer. Daí vocês vão falar, por que tu está pesquisando em português? Porque foi uma decisão minha enquanto pesquisador. Eu poderia pesquisar em inglês, apenas em inglês? Sim. Eu poderia pesquisar em português e inglês? Sim. Daí eu teria que botar mais um or ali para os termos em inglês. Então, racismo or racismo, né? Então, eu vou determinar que eu quero pesquisar no campo título. E o segundo assunto, eu também vou determinar que eu quero o campo título, e aqui eu sempre deixo contém, que eu acho melhor do que colocar exato ou com começa. Então, se contém aquele termo, vai aparecer. Então, vou pegar aqui, ó. E vou colar o segundo assunto. Então, como aqui já tem essas caixas de busca, eu não preciso utilizar parênteses, né? Então, toda vez que eu tiver as caixinhas, não é necessário parênteses. Mas vejam que eu estou utilizando as aspas e utilizando o or para os sinônimos e termos equivalentes. Eu poderia colocar educação da infância, not educação infantil? Não nessa linha, eu teria que adicionar um outro campo, porque eu não posso fazer bagunça aqui, senão o sistema não entende. Então, aqui eu tenho um conjunto, que é o primeiro assunto, aqui eu tenho um segundo conjunto, que está sendo associado pelo operador AND, e eu vou fazer uma pesquisa com esses termos no título, né? Então, aqui ele já está dizendo, ó, título contém e título contém. Então, isso aqui é a estratégia de busca utilizada. Ele já te dá a colinha aqui. E clico em buscar. Olha, como eu pesquisei em português, eu encontrei pouquíssimos artigos. Então, eu encontrei apenas 5 resultados, só tive 5 resultados. Então, está aparecendo aqui preconceito racial no título? Sim. Educação infantil no título? Tá. Está aparecendo discriminação racial no título, educação infantil? Tá. E assim nos demais. Ah, você fez uma pesquisa por título. Toda vez que eu faço uma pesquisa por título, o que eu estou fazendo? Eu limito o resultado, porque a chance dos termos aparecerem no título é menor do que no assunto. Então, se eu colocar assunto, fazer a mesma pesquisa e mudando para assunto, então vocês vão ver que já vai aumentar a quantidade de resultados. Opa, nesse caso não. Nesse caso eu recuperei apenas 5 resultados também. Ah, mas da onde que ele recuperou esses documentos? Então, ele foi recuperar lá nos descritores, que são os assuntos: educação infantil, racialismo e racismo. Então, vamos fazer o seguinte, vou imaginar que eu gostei desse artigo aqui, eu quero ter acesso a ele. Então, eu vou clicar no título. Para obter o texto completo, eu vou clicar aqui,
que aí ele vai abrir a página onde está o texto completo. Às vezes acontecem esses erros, né, de link. Eu consigo saber que esse artigo é de acesso aberto, então, no caso ali, teve um problema no link, eu copio e jogo no Google o título, eu vou ter acesso. Aqui eu consigo exportar o formato RIS, né, o EndNote, para quem utiliza os gerenciadores bibliográficos, ou esses outros formatos. Vocês conseguem o link permanente aqui do artigo, né, então copiar e colar. Vocês podem mandar por e-mail também. E aqui vocês têm um link para as bases de dados onde está esse artigo. Nos detalhes, então, vocês têm acesso aos descritores, o resumo e as outras informações, né? E vocês podem criar tags para adicionar os artigos de vocês, que daí vocês vão salvando, são como se fossem pastinhas no meu espaço. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu consigo fazer isso, tá bem? Então, quero ter acesso ao documento na íntegra, vou clicar aqui. Quero sair desse artigo, vou clicar aqui. Ou, em vez de descer aqui rolando, eu posso navegar por esses botões aqui do lado. Então, foi isso que mudou. Quero exportar para o Mendeley no formato RIS. Ou uso o meu plugin do Mendeley, ou eu vou salvar nesse formato aqui. Vou fazer o download desse formato. Daí vai salvar, eu salvo o arquivo e depois importo. Tá bem? Então, eu quero salvar esses 5 resultados. Como que eu faço para salvar esses 5 resultados? Aí eu vou precisar clicar aqui, selecionar aqui em cima, ó, estão vendo? Vou clicar aqui, 5 documentos selecionados. E aí depois eu vou adicionar esses 5 aos meus favoritos. Então vejam que eu fiz isso, ele já adicionou. Por quê? Possivelmente eu já estou com o meu... Será que eu já estou no meu espaço? Vamos ver. Ir para favoritos. Então, eu subi lá em cima. E ele... Vamos ver se está em favoritos. Tá em favoritos. Então, aqui ele já trouxe os itens que eu salvei. E eu consigo ter um acesso ao meu histórico de busca. Deixa eu ver aqui se ele está mesmo na minha conta. Eu acho que vai ter que logar de novo. Aqui, ó, já apareceu. Será que ele vai fazer isso? Bom, mas eu não vou perder muito tempo nisso. Eu só queria mostrar para vocês que aí vocês podem, lá no histórico de busca, salvar os artigos, que aí vai aparecer os artigos para vocês. Vocês podem criar as pastinhas lá também e salvar a estratégia de busca. Tá bem? Então, e aqui vocês conseguem criar um QR Code com o link da estratégia de busca de vocês. E para voltar na pesquisa, clica lá na lupinha. Então, quando vocês quiserem salvar, é só clicar nesse marcadorzinho aqui. No caso, esses aqui já estão salvos, já estão marcados, né? Então, como é uma estratégia que eu fiz aqui que não tem tantos documentos, eu não precisaria, no caso, nem refinar. Mas eu poderia mudar aqui e fazer uma outra pesquisa. Então, deixa eu pegar aqui os termos que eu já tenho aqui. Quero fazer uma pesquisa relacionando a administração pública. Então, quais são os sinônimos que eu encontrei para administração pública? No vocabulário controlado lá da EBSCO. Então, se eu não me engano, o termo preferido deles é Public Management, é Public Administration. E aí eles apresentam como sinônimo Public Management e setor público. Está aparecendo aqui também Public Sector Management. E aí eu posso fazer uma pesquisa
também relacionando o campo título ou em qualquer parte do documento, né? Mas aí a gente tem muita coisa. E, novamente, aí eu acrescento um segundo campo, né? Poderia colocar... Vou colocar Brasil de novo aqui, que é mais simples. Então, fazendo essa pesquisa, ele vai recuperar todos os artigos ou todos os documentos que tratam de administração pública, gestão pública, o setor público, e que apareça no título, né? Esses termos, e está relacionado ao Brasil. Bom, aqui ele recuperou 133 resultados. Estão vendo? Está aparecendo aqui 133 resultados. Se eu quisesse salvar no meu espaço todos esses 133 resultados, eu posso? Posso. Mas cuidado, vejam que quando eu selecionei aqui, ele só marcou os 10 primeiros registros. Então, eu teria que ir lá embaixo, selecionar todos. Aqui, ó. Selecionar todos eles, né? Mostrar 50 resultados por página e marcar 2 páginas e o restante, e assim por diante, senão ele não vai salvar tudo. E aí, o que eu posso fazer agora? Agora, eu posso começar a aplicar os filtros. Vejam que está aparecendo aqui, ó, ordenados por relevância. O que é esse ordenados por relevância? É a relevância dos termos. Então, ele vai apresentar os resultados conforme a relevância desses termos, como eles aparecem no documento. Mas eu poderia mudar a forma de apresentação para mais recentes, que aí ele vai mostrar os que foram publicados em 2021, 2020, 2019. Ou eu poderia mostrar pelos mais antigos, ou eu poderia apresentar por título, por autor. Eu acho melhor deixar por relevância, tá? Que é isso que mais interessa. Depois disso, eu posso fazer aqui, ó, aplicando outros filtros, né? A disponibilidade. Então, posso selecionar periódicos revisados por pares. Sim, me interessa os periódicos revisados por pares. Me interessa apenas artigos. Eu não quero resenha, eu não quero atas, né? Eu não quero trabalho apresentado em evento. Esses assuntos são assuntos que há categorizados dentro da própria base de dados. Então, digamos aqui, ó, eu poderia selecionar a administração pública, como eu poderia deixar em branco, e é uma escolha do pesquisador. Eu poderia refinar por um período, então eu quero refinar nos últimos 10 anos. Então, aqui, ó, ele refinou de 86 para 2021. Eu vou retirar esse filtro e vou aplicar novamente. Então, apenas recursos online, artigo. E aqui, como a interface está diferente, agora eles estão com setinhas aqui. Mas, tá. Então, aqui eu vou colocar... Gente, essa interface está bem diferente. Então, eu vou colocar de 2010 a 2021. Ou 2020. Aqui em coleção, o que vai aparecer em coleção? Em coleção, vai aparecer da onde que está vindo esses artigos, de qual coleção está vindo esses artigos. Então, 95 deles estão indexados no DOAJ, que é um diretório de acesso aberto. 77 no Latindex. Depois, 76 num outro. Depois, 60 estão na Cielo. 20 estão na Wiley. E assim ele vai mostrando a concentração temática por base de dados. Então, isso me dá uma noção de quais bases de dados têm uma apresentação temática a partir desses descritores que eu utilizei aqui. Preciso escolher? Se for do meu interesse, se eu quiser refinar, sim. Se não, não. Bom, o que mais eu posso fazer? Nisso, eu vou aplicando os filtros para limitar a quantidade de documentos, né? Então, vejam que daí eu já fiquei com menos resultados. Mesmo assim, é muito resultado.
Deixa eu ver se ele está aplicando certo. Deveria diminuir mais. Vou refinar. Ó, já foi para 34. Aqui em cima vão aparecendo os filtros que eu utilizei. Então, eu utilizei recurso, tipo de documento e período de tempo. Aí eu posso continuar aqui colocando outros. Coleção não me interessa. E antes ele trazia idioma aqui. Agora eu estou vendo que não tem mais idioma. Ah, aqui está idioma. Então, aqui eu também posso selecionar por idioma. Ah, quero apenas inglês e português. Vou aplicando os filtros. Então, isso que eu falei antes, que a gente sai de um número X para ir diminuindo cada vez mais essa quantidade de documentos. Ah, 84 é muito. Então, eu vou trabalhar com essa categoria de assunto aqui, administração pública. Ah, eu fiquei com 29 artigos. Então, aparecem aqui os 29 artigos. Estão aqui. Consigo ler o título de 29 artigos? Consigo. Poderia... Vocês perceberam que aqui eu deixei título e título, né? Mas eu poderia também mudar para assunto. Aí o que acontece? Eu vou ter mais resultados do que eu tive antes. Antes deu 133, agora já deu 488 resultados. Ah, gostei desse artigo, como eu faço? Clico aqui. Ah, quero acessar esse artigo. Clico aqui. Aí, por exemplo, eles já estão me direcionando para outro lugar. Que legal. Bom, gostei de outro artigo. Como eu estou trabalhando com assunto, aonde que tem que aparecer esses termos? Esses termos têm que aparecer lá nos detalhes do documento. Aonde que está detalhes do documento? Aqui em assuntos. Então, tem Brasil e tem... Aqui ele associou Public Administration como parte, né? Por isso que ele recuperou. E depois ele está fazendo outras marcações. Então, esses cuidados a gente vai ter que ir fazendo. Tem que ir olhando, abrindo os documentos, verificando se realmente confere com a pesquisa que a gente fez. Esse aqui, no caso, não está trazendo os descritores. Quando vocês fazem as pesquisas aqui no portal de periódicos da CAPES, vocês encontram os documentos que vocês querem? Ó, Administração Pública e Brasil. Tá aqui, ó, no assunto. Vocês conseguem localizar documentos que contribuem para a pesquisa de vocês? Eu, particularmente, bem pouco. Tem muita coisa, assim, aí acaba, acho que não buscando direito dentro das bases. Nessas pesquisas que eu fiz aqui, tem bastante resultado, mas nem tanto assim, né? Porque 458, se tu for analisar, aplicar os filtros e depois fazer uma análise mais qualitativa, quem sabe não ficam tantos resultados. Mas, se a gente pesquisar por base específica, a gente vai tendo menos resultado e às vezes também escolhe já as bases de dados que você quer trabalhar e vai trabalhar, digamos, com um perfil em específico. Eu não sei se para você está funcionando, mas esse botão aqui de todos os itens para mim não está funcionando. Qualquer idioma aqui sim, mas não tem todos os idiomas, e o ano está funcionando. Então, agora eu vou fazer a mesma pesquisa aqui, aplicando o título. Que era o que eu tinha feito antes, né? Então, quero adicionar um outro assunto aqui. Posso?
Então, eu vou deixar o E aqui e vou colocar o outro assunto aqui. Vamos imaginar que eu quero associar... deixa eu pensar aqui que a gente poderia associar administração pública, Brasil, ética, né? Então, eu poderia colocar ética aqui e pesquisar. Estou fazendo uma pesquisa relacionando ética na administração pública no Brasil. Então, se eu colocasse ética, daí teria que colocar o termo em inglês e fazer a pesquisa aqui. Quero adicionar um outro assunto. Posso? Não gostei desses descritores, eu vou apago, refaço a minha estratégia de busca. Então, esses dois são os principais campos de busca, o simples e o avançado. O avançado, então, ele vai permitir estas combinações, né, os operadores, e aplicar os filtros aqui. E aí, depois vocês podem salvar os resultados, no caso aqui, gostei desse, vou salvar nos meus favoritos, ele vai lá nos favoritos. Deixa eu ver se eu consigo entrar nos meus favoritos. Ele já está mostrando aqui, mas ele não... Eu acho que eu teria que entrar para ele mostrar as pastas. Deixa eu ver, minha conta. Não está funcionando aqui os favoritos. Queria mostrar para vocês como criar pastas e salvar, que é uma das funcionalidades do portal de periódicos da CAPES. Bom, então vocês já sabem fazer a pesquisa por assunto, né? Então, sabem que podem fazer uma pesquisa geral e uma pesquisa mais específica. Essa pesquisa mais específica vai ser na pesquisa avançada. Já eu posso também pesquisar aqui as bases de dados diretamente. Então eu quero pesquisar na Scopus. Eu vou digitar aqui, Scopus. Vai aparecer a base aqui, vai aparecer as informações relacionadas da base, o que ela apresenta, quais as categorias de assunto. Então, vejam que ela não trata apenas de uma área em específico, então, desde ciência da computação, direito, administração, arquitetura, química, né, e assim por zootecnia. Então, ela é multidisciplinar e ela apresenta texto completo e com resumos. Então, quero acessar Scopus? Faço esse caminho, vou chegar à interface da Scopus. Quero acessar o Web of Science. Então, eu vou vir aqui, volto lá, digito aqui o Web of Science. Tá aparecendo 3 Web of Science. Então, essa aqui vai ser apenas para a coleção Cielo. Então, quando você quiser pesquisar apenas na coleção Cielo, utilizando a Web of Science, você clica aqui. Se você quiser fazer uma pesquisa na Web of Science, coleção principal, você vai utilizar essa aqui. Se você quiser pesquisar apenas patentes, você vai usar a Derwent Innovation. Eu quero eu quero ver quais são as bases de dados da área que tem cobertura temática em administração ou economia. Então, eu vou digitar aqui, buscar por área de conhecimento, vou selecionar ciências sociais aplicadas e depois vou selecionar aqui administração de empresas, administração pública e clico em enviar. Então, ele apresenta aqui 117 bases de dados com cobertura nessa subcategoria, né, que eu selecionei. Então, tem a EBSCO, que é texto completo e referencial. Tem algumas que são apenas de teses e dissertações, que é o caso dessa aqui, da catálogo de teses e dissertações da CAPES. Tem os diretórios, né? Tem o repositórios, tem a Gale, que é uma outra base de dados. E assim eu vou tendo uma familiaridade com as bases de dados que apresentam textos, né, ou informações relacionadas à área de administração. Então, digamos, não sei qual utilizar. Eu poderia utilizar, então, fazer um critério de inclusão, todas as bases de dados que apresentam texto completo. Aí eu vou lá e aplico a minha estratégia de busca que eu criei nessas bases de dados, tá bem? O que mais eu consigo saber aqui? Eu consigo saber, por exemplo, as informações dessas bases de dados nesse izinho que eu falei antes para vocês.
Ah, mas o que mais, como mais eu posso descobrir as áreas de administração, né, de gestão? Então, eu posso ir aqui em acervo, volto em lista de bases e vou aqui na busca avançada. Então, eu posso pesquisar alguma base que fale sobre management. Vamos ver se tem alguma base de dados que tem esse título. Tem essa aqui, ó, Global Biosphere Management. Não necessariamente tem relação, né, com gestão, mas, por exemplo, na área da música, é uma alternativa boa. Se eu digitar music aqui, ele já vai trazer as bases de dados da área da música. A administração talvez não funcione, né? Mas vocês já conseguem ter uma visão geral das bases de dados analisando assim. Então, agora que a gente já fez essa pesquisa de base de dados, eu vou mostrar bem rápido para vocês a interface da Scopus, da Web of Science e da coleção Cielo. Quais delas vocês utilizam para fazer pesquisa? Por exemplo, se vocês vão pesquisar no Cielo, utilizando a interface da Web of Science, que é essa aqui, então vejam, pesquisar em Cielo, é bom vocês utilizarem os descritores, tanto em inglês e português, né? Mas vocês vão ver que vai ter mais texto em português. Então, eu sou aluno de graduação, eu prefiro ler os documentos em português, ou o meu recorte é só pesquisas com caráter mais regional, né? Então, latino-americano. Então, eu vou usar a Cielo. Então, eu posso utilizar o português e o espanhol. Então, isso depende da escolha de vocês. Então, aqui o que eu faço? Eu posso fazer uma pesquisa por título. Título, ele vai combinar 3 campos: o título do artigo, o resumo e as palavras-chave do autor. Então, toda vez que eu fizer uma pesquisa por tópico, eu vou recuperar bastante artigos, eu vou ter um volume maior de resultados. Se eu fizer uma pesquisa por título, eu vou ter menos. Se eu fizer uma pesquisa por palavra-chave de autor, que está aqui, às vezes eu vou ter mais do que se eu fizesse por título. Então, quando a gente está fazendo o levantamento bibliográfico, é sempre bom fazer os 3. Se tem muito, então eu já vou direto para título. Se tem pouco, eu vou para tópico. Se eu quero um meio termo, eu uso assunto, que é a palavra-chave. Como é que eu adiciono aqui mais uma linha? Só clicar em adicionar. Aqui já vai aparecer os operadores, né? Então, nesse caso, às vezes, quando eu tenho muitos assuntos, quando eu tenho muitos descritores, ele diz que não dá para fazer a pesquisa. Eu tenho que fazer a pesquisa avançada. Mas, se não for muito complexa a estratégia de busca, vocês podem utilizar 2 ou 3 campos aqui. Então, como é no Brasil, eu vou aplicar a mesma estratégia de busca que eu fiz antes lá, que eu estava utilizando antes, para verificar o que eu vou recuperar. E aqui eu vou fazer uma pesquisa por tópico e tópico. Porque eu quero que ele recupere tanto no resumo, nas palavras-chave e no título do artigo. Então, só vou copiar lá os exemplos que eu usei antes. Como tem as caixas aqui, novamente, eu não preciso utilizar parênteses, só aspa. E aí eu vou acrescentar os outros assuntos. Se eu deixar sem aspas uma palavra composta, vai pesquisar? Não, ele vai dar uma mensagem de erro. Se eu escrever errado, ele vai recuperar conforme tu escrever. Já está me falando, já está dando um aviso que tem algum problema com as aspas. Se eu não me engano, tem alguma aspa errada. Faltou aspas aqui para educação infantil. Então, são detalhes que às vezes mudam.
Então, fazendo uma pesquisa por tópico, eu recuperei quantos? Apenas 6 documentos. Então, tu vê que é um assunto que não é muito pesquisado mesmo. Tem pouca coisa. Agora, se eu quero ampliar essa minha pesquisa, se eu quero... Como eu vi que tem um cenário muito reduzido, eu poderia apenas colocar a educação aqui. Daí ele vai relacionar o racismo, o preconceito, em qualquer âmbito da educação primária, educação no ensino superior, tendo a palavra educação, ele já vai associar. Então vejam que pesquisando por educação e com todos aqueles outros descritores, eu cheguei a 115 resultados. Isso na coleção Cielo. O que eu posso fazer aqui? Eu vou poder filtrar. Então, quais filtros eu quero? Eu quero começando por ano. Os últimos 5 anos, porque eu já vi que não tem tanta coisa assim nos anos anteriores. Aí, depois eu quero apenas artigos. Então, pode ser artigos de pesquisa. Não vou querer artigo de revisão, nem editorial, nem crítica literária. Vou refinar. Mas eu quero ver quais são as categorias aí que ele está mostrando. A categoria da área da educação. Não quero selecionar. Quais são os autores com mais artigos sobre esse assunto na Cielo? Para mim não faz diferença. Filiação também. O título das publicações. Bom, serve para me dizer quais são as revistas que têm mais artigos sobre o assunto, né? Então, não necessariamente a gente precisa selecionar. Mas eu quero selecionar por país, então eu quero trabalhar apenas com Brasil. Então, eu vou selecionar Brasil. Eu quero apenas artigos que estão em português. Não quero os artigos que estão em inglês. Então, lá de 100 e poucos resultados, eu cheguei para 25 resultados. O que ele vai mostrar aqui? Aqui eu tenho o título, então está aparecendo os termos que eu pesquisei, educação e racismo, preconceito racial e educação. Aqui ele associou a identidade negra. Por quê? Porque eu fiz uma pesquisa por tópico, então significa que os outros termos tanto vão poder estar no título, como em outras partes do documento. Então, se eu clicar esse aqui, eu vou verificar que os outros termos estão espalhados aqui. Eu tenho racismo e tenho educação, né? Tenho a descrição do documento aqui e eu tenho as palavras-chave do autor. Quero acessar esse artigo. Como eu faço? Eu vou clicar aqui em texto integral do Cielo ou aqui. Posso também fazer o quê? Exportar. Vejam que aqui também está por relevância, em vez de o mais antigo, mais citado, mais recente. Então, só clico aqui para acessar o texto direto na Cielo ou o texto direto no site da editora, né, ou da revista. Então, esses artigos aqui são de acesso aberto. Quero exportar esses artigos. Então, eu posso selecionar aqui, vou clicar, vou escolher o formato e exporto, né, para o arquivo que eu trabalho. Então, essa é a Cielo. A Scopus, ela já é um pouquinho diferente, mas ela é parecida. Então, aqui, eu tenho a Scopus, que eu posso fazer a pesquisa básica, que é muito parecida. Então, eu consigo acrescentar outros campos, consigo combinar aqui. Aqui eu vou colocar os meus descritores. Eu posso selecionar aqui um período, né, de tempo. Se eu quero de tal ano a tal ano. Se não, eu não preciso, eu posso deixar do jeito que deixar e depois selecionar depois. Então, não preciso fazer todos essas delimitações agora. Então, aqui na Scopus, eu posso tanto pesquisar pelo título do artigo, como pelas palavras-chave, por resumo, ou pelos 3 campos juntos, que é como se fosse o tópico lá da Web of Science de antes. Então,
vamos fazer aqui um exemplo. Vou pegar outros assuntos aqui, para não continuar no mesmo. Vou associar, deixa eu pegar aqui que eu já tenho pronto. Vou pegar aqui, ó, essa estratégia de busca aqui, ó, que está tratando sobre participação feminina, representação da mulher na política. Então, aqui eu tenho um assunto, né, que seria política e sistema partidário. Vou colocar aqui. Estou usando aqui ó, o asterisco justamente para recuperar as variações de político, política, né? Aqui está faltando aspas. E aqui eu tenho o restante do assunto, do segundo assunto, que é a representação da mulher, representação feminina. Então, vou verificar se está tudo certo aqui, está faltando aspas. Aqui também está faltando. Algumas bases de dados, elas dão conflito quando você trabalha com aspas e caractere especial. Então, às vezes eles dizem que o ideal é não utilizar. Eu vejo que aqui na Scopus funciona com aspas e sem aspas. E eu teria ainda um terceiro assunto que seria liderança, ou líder, né? Vocês estão vendo que estou usando os termos em inglês. E ele está dando um aviso aqui, vou traduzir para o português. Certifique-se que tem um número par de aspas. Então, vejam que ele já está me avisando em relação às aspas, que tem palavras que estão sem... Não reconheceu as aspas. Ali depois do primeiro or também está faltando aspas. Do primeiro? É. Aqui, ó, fêmea. Ah, não, eu vou tirar aqui porque eu estou utilizando o ponto de interrogação, então não vou usar aspas, para ele não dar problema. Então, vejam que agora o sistema me avisou das aspas, estou usando asterisco para radical, estou usando aspas para termo composto, estou com 3 assuntos, política, sistema partidário, representação feminina, representação da mulher, participação da mulher e liderança. Então, eu estou fazendo uma pesquisa que está relacionando liderança, participação feminina e liderança de mulheres na política, né? Então, quero fazer uma pesquisa por assunto. Então, eu vou botar keywords aqui. E vou pesquisar. Olha, combinando esses 3 assuntos, assuntos, literalmente, no campo palavra-chave, ele recuperou apenas um documento. Então, tá aqui o documento. Vamos ver keywords do autor. Ó, ele associou a mulheres na política, representação, e ele trouxe a questão, o radical aqui, ó. Como a gente está pesquisando por radical, ele não marca, mas líder está aqui, ó. Então, apenas um artigo. Vou voltar para os resultados lá. Como é um artigo, nem tem muito o que eu analisar. Quero ter acesso a esse artigo, vou clicar aqui, que eu vou ser redirecionado à base de dados onde está esse artigo. Esse artigo foi publicado nessa revista aqui. Então, quero fazer o download do artigo, vou clicar aqui, vou ter acesso a esse artigo. Está aqui o artigo. Bom,
Eu vou fazer uma outra pesquisa, mas eu achei estranho ter poucos resultados. Vamos fazer agora uma pesquisa combinando todos esses campos aqui. Título, resumo e palavra-chave para ver quanto vai aparecer. Já apareceu mais documentos, então tá aqui a minha estratégia de busca. Tá aqui o caminho que eu fiz. Então eu pesquisei em título, resumo e palavras-chave, utilizando estes assuntos aqui, esses 3 assuntos aqui. Primeiro assunto, segundo assunto, terceiro assunto. Nossa, muito documento, não vou conseguir ler tudo isso. O que eu faço? Eu vou aplicar os filtros novamente. Me importa o tipo de acesso? Depende de você. Ah, quero trabalhar com os últimos novamente, os últimos 5 anos. Então, vou selecionar os últimos 5 anos. Ah, a questão de área. Ah, eu quero trabalhar apenas com artigos que vêm da área de negócios e gestão, né? Ou economia, ou medicina, ou ciências sociais. De novo, é uma escolha sua. Ou se não quiser selecionar aqui nenhuma, não precisa. Ah, que tipo de documento eu quero? Eu quero apenas artigo. Ah, que estágio de publicação? Artigos que já foram publicados. De que periódico? Para mim não importa, mas aqui ele já me deu uma indicação que esse tipo de pesquisa é muito publicado na Journal of International Women's Studies. E assim eu vou selecionando. Aqui, eu quero apenas trabalhar com artigos dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Austrália, Canadá. Os outros países aqui não me interessam. Ou eu quero apenas artigos do Brasil, né? Então, quando eu aplico esses filtros, eu chego a um número menor. Então, eu saí lá de 200 e poucos para apenas nenhum, porque algum desses filtros excluiu os documentos em português. E aí, como é que eu faço agora para corrigir isso? Eu vou em editar, como eu cliquei lá, eu cliquei em editar, e eu posso tirar daqui, eu posso retirar Brasil, que ele está falando que é o campo do Brasil. Vamos ver se vai dar certo. Ele já me trouxe aqui para pesquisa avançada. Então, tirando o Brasil, aplicando esses filtros, eu cheguei a 66 documentos, né? Então, agora eu poderia refinar ainda, selecionando apenas Estados Unidos e Reino Unido, se fosse meu interesse. Já ficaria com menos artigos. E aí, quero exportar esses artigos. Como é que eu faço? Seleciono aqui, clico em exportar. Quero verificar eles por relevância, que eu falei antes, e não pelo mais recente. Ou quero verificar pelo mais citado, para ver qual é o mais citado. Vai aparecer a quantidade de citação. Então, esse artigo aqui recebeu 14 citações, foi publicado nessa revista em 2012. Essa é a autora, quero chegar a esse documento, vou clicar aqui. Quero ver documentos relacionados, posso clicar aqui. Então, é uma indicação. Então, vocês viram que antes, quando eu fui em editar, ele já me trouxe aqui para a pesquisa avançada. Qual é a diferença de fazer a pesquisa básica e a pesquisa avançada? Quando eu fizer a pesquisa avançada, eu tenho que falar para o sistema quais são os campos de busca. Então, eu vou ter que vir aqui e dizer que eu quero fazer pesquisa no título, resumo e palavra-chave. Aí, vou ter que colocar os descritores, vou ter que colocar os operadores, criar a estratégia para depois fazer a pesquisa. Então, eu já tenho a pesquisa pronta aqui, ó. Deixa eu achar. Tá pronta aqui. Então, nesse caso, eu só venho aqui, jogo ela, verifico se tá ou não tá faltando. Opa! Tenho que colocar o quê? Faltou alguma coisa, eu tenho que dizer em que campo eu vou pesquisar. E também faltou um parênteses aqui.
Tiramos essa aspa aqui. Tiramos essa aqui. No final, escolha A. Acho que aquilo pode tirar, né? Acho que foi ela. Às vezes a gente não enxerga, deixa elas. Líder. Aqui. E tenho que colocar mais um parênteses aqui para fechar todo o conjunto. Então, se eu fosse fazer a minha estratégia de busca aqui, eu tenho que construir ela antes de colocar aqui. Então, aqui eu tenho um conjunto, end, e aqui tem um outro conjunto, aqui está faltando um parênteses. Se tiver alguma coisa errada, ele vai me avisar. E eu quero pesquisar nesses campos aqui. Ó, ele está dizendo que tem algum erro na pesquisa. Eu fiz de propósito para ver. Então, o que tem de errado? Possivelmente eu copiei do lugar errado, né? Ou aqui está errado. Deixa eu verificar o que tem de errado. Ou, às vezes, não tem um artigo. Vou copiar novamente. Vou colocar um parênteses. Vou arrumar aqui. Aqui está faltando uma aspa. Eu acho que vai. E esse líder não vai aqui. Não sei porque ele não está copiando certo. Vai mais um. Tem mais. Aqui falta uma aspas. Aspa. Estou fazendo para mostrar para vocês que daí aqui fazer a pesquisa avançada ela dá mais trabalho porque a gente vai ter que fazer manualmente essa montagem. Agora está certo. Viram que eu fiz a mesma estratégia de busca, recuperei a mesma quantidade de documento. O que mudou foi o caminho. Então, o que tinha de errado? Tinha alguma coisa errada aqui, um espaço, um caractere aqui que estava errado, um parênteses a mais. Então, eu tenho que ter um parênteses para fechar cada conjunto, eu tenho que fecha aqui, e depois um para fechar o todo. Tem os 3 assuntos, pesquisei nos mesmos campos, cheguei à mesma quantidade de resultado que eu tinha feito antes na busca simples. Quando eu uso a pesquisa avançada, quando eu quero e dependendo do tamanho da minha estratégia de busca. Quanto mais complexa for a estratégia de busca, aí sim eu vou utilizar a pesquisa avançada. Tá? E para finalizar, vou mostrar então aqui a Web of Science, que tem uma interface bem parecida com a Cielo. Claro, porque elas estão dentro da mesma plataforma. Então, eu vou trabalhar com essa coleção principal aqui. Então, o que muda daqui para antes? Vejam que aqui está aparecendo a coleção principal, aqui eu consigo adicionar os assuntos. E aí eu faço o mesmo tipo de busca, o mesmo tipo de estratégia. Então, eu vou pegar um outro exemplo aqui, ó, que eu já tenho, que fala de hábitos alimentares em criança. Então, eu tenho criança, hábitos, obesidade pediátrica, obesidade, né, que é um assunto, e comportamento alimentar, dieta, hábitos alimentares, né, dieta, etc. E aí eu vou fazer essa busca aqui. Ele não copiou alguma coisa, faltou. Por que eu coloquei? Vou colocar o asterisco. Poderia colocar aqui o asterisco já para recuperar tanto criança quanto crianças.
Ah, da onde que você retirou esses termos? Retirei de um vocabulário controlado da área da saúde. Daí vocês vão perguntar, tal S, por que tu colocou child, 2 child? E um tem... E um deles tinha asterisco e o outro não. Eu esqueci de falar para vocês. Como é um vocabulário controlado, e se eu for fazer uma pesquisa na base de dados que utilize esse vocabulário controlado, é recomendável não mudar o descritor. Como a gente está aqui na Web of Science, né, eu poderia deixar apenas um. Mas se eu fosse pesquisar na área da saúde que usa o DEX, que é um vocabulário controlado, eu deveria deixar daquela forma que estava escrito lá no meu exemplo. Então, aqui eu vou deixar em... Posso fazer a pesquisa por tópico, que daí é como antes, título, resumo e palavra-chave. Então, fazendo essa pesquisa, eu recuperei 4.570 resultados. Muita coisa, né? Aí eu vou aplicar de novo todos os filtros aqui. Ah, quero apenas artigos de revisão. Quero apenas o que foi publicado nos 2 últimos anos. Quero apenas dessa revista aqui, ó. Da primeira revista. E aí vou aplicando. Cheguei a 43 documentos. Bom, eu disse para o sistema que os descritores podem estar no título, podem estar no resumo, ou podem estar nas palavras do autor. Estão aqui, estão aparecendo. Obesidade infantil, né, comportamento alimentar de criança, crianças, dieta, hábitos alimentares. Então, é basicamente esse caminho. Ah, e quando que eu faço a pesquisa avançada? A pesquisa avançada é aqui. Então, para fazer a pesquisa avançada, o que tem de diferente? Você vai dizer em que campo você quer fazer a pesquisa avançada, você vai colocar os descritores, vamos dizer que eu quero trabalhar com esses descritores aqui, ó. Já tem um exemplo pronto aqui, ó. Quero trabalhar com esses descritores, eu quero trabalhar com esses aqui. E vou adicionar aqui. Então, ele já vai colocar, ó, tópico, né, que é o campo, e esses termos. Agora eu posso escolher um outro campo e colocar outros termos, os outros termos para combinar, que seria combate, enfrentamento, confronto, né, aspectos sociais, psicológicos das fake news. Todos esses outros aqui, ó, tecnologia. Então, eu já botei o radical aqui para recuperar tudo que esteja relacionado à tecnologia. Então, vejam que aqui ele já fez a estratégia para mim, ó. Tópico, end, o segundo assunto, e clique em pesquisar. Fazendo essa estratégia de busca, eu cheguei a 219 resultados, e aí novamente aplico, aí deixo em relevância, acesso o artigo, exporto, seleciono os artigos do meu interesse, exporto para o Mendeley, enfim. Dá para fazer tudo isso. Verifico a quantidade de citação recebida, vou até o artigo, ao texto original do artigo. Então, essas 3 bases que eu mostrei para vocês, vocês sempre podem utilizar para toda a pesquisa. Então, está aqui o artigo que me interessa desse periódico. Então, além da WebSCO, vocês podem utilizar a Web of Science, a Scopus e a Cielo, se vocês querem ter uma representação latino-americana. E, por fim, aqui, ó, vocês também podem pesquisar na lista de livros, podem pesquisar por um termo, pelo nome do autor, ou selecionar até o editor ou fornecedor. Vou pesquisar por administração para ver se aparece alguma coisa. Então, vai apresentar todos os livros que no título contém administração. Ah, gostei desse livro. Ele está nessas bases de dados aqui. Então, vou clicar aqui para acessar ele, né?
ou quero verificar quais são os periódicos da área. Para verificar os periódicos da área, ou eu posso pesquisar pelo título do periódico, administração, se for em português, quero ver todos os periódicos que no título apresenta o termo administração. Então, coloco ali, pesquisar, e vai me mostrar que existem 38 periódicos no portal de periódicos da CAPES, que no título tem administração. Então, esse é, né? Cadernos de administração e tal. Que outras informações eu tenho aqui também? Ó, a RAC, que é bem conhecida. Então, eu clico aqui, ele vai mostrar o perfil da revista, é uma revista revisada por pares, de acesso aberto, que possui textos nessas bases de dados e diretórios, que está nessa categoria de administração, dentro de ciências sociais aplicadas. E, às vezes, ele mostra a classificação também, classificação do Web Qualis e, às vezes, o fator de impacto. Deixa eu ver se eu acho alguma que tem. Que deve depender se essa revista está indexada nessas bases, né, para ela ter essa avaliação. Para ter fator de impacto tem que estar na Web of Science, na Scopus. Isso. Na Web of Science, índice H, exatamente. Então, é isso, pessoal. Ó, aqui já trouxe o qualis da revista. Ó. Essa revista aqui, Revista Brasileira de Política e Administração da Educação. Então, os textos delas estão aqui. Nesse quadriênio, ela tem esse qualis, essas categorias. Quero acessar a revista. Se ela for de acesso aberto, você consegue acessar direto. Ou, se você quiser acessar a coleção dela, aqui diz disponível desde 2006, o volume 1. Então, desde quando nasceu a revista. Ela já está nesses dois aqui. Alguma dúvida, pessoal? Eu sei que é bastante informação, né? Às vezes a gente fica cansado de ouvir. Se vocês... Eu vou te transferir. Fica aí. Então, abrir chamada ali, o atendimento agora que começa a surgir as dúvidas, né? Eu acho que a gente está tendo um delay aí de algum microfone. Mas, pessoal, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente finaliza por aqui, então, a nossa capacitação. Oi, Orestes, quero agradecer, se não houver nenhuma dúvida aí, agradecer em nome da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação da ESAG, agradecer a parceria da BU, você, a Daiane, lembrar que amanhã nós temos mais, né? Nós temos atividades também com a BU, começamos às 8h30, como e onde publicar artigos científicos com a Marcela, certo? Temos as sessões depois de trabalho, e de tarde, às 14 horas, contigo novamente, nós temos Mendeley, no gerenciadores bibliográficos. Contamos com a presença do pessoal. E, mais uma vez, agradecemos aí a participação de vocês, a colaboração. Então tá, até a próxima. Obrigado, Carla. Até amanhã. Obrigado, tchau, pessoal. tchau. Até amanhã. Tchau.